Olá, caros alunos, nós estamos aqui para iniciar mais uma aula, mais um módulo. E nós temos aqui, nesse primeiro módulo, o tema que está inserido no livro do curso, né? Liderança Cristã, um panorama sobre a liderança cristã. Então, é um panorama natural da matéria em si que vai ser desenhada aí a partir desse momento. E como vocês já estão acostumados, no sentido de acompanhar as aulas presenciais, nós, devido uma força maior, nós estamos gravando essa aula, e essa aula é para falar sobre a primeira unidade, que vem com o tema os conceitos de líder e liderança. É um assunto muito bom que fala sobre a visão da liderança dentro da nossa vida cristã, né? Quando falo de liderança, não somente pastor em si, mas todos aqueles que ocupam um cargo na igreja, uma liderança de departamentos. Então, a matéria ela tem um ângulo muito maior e alcança aí a todos quantos também que não estão ocupando nenhum cargo na igreja, mas que tem o desejo aí de trabalhar na obra do Senhor. E para início aqui da nossa matéria, nós temos, em primeiro lugar, o primeiro ponto aqui do nosso livro. Vamos aqui ver conceitos de líder e liderança. Temos aí como tema definição de líder e liderança. Nós temos aqui um escritor, John Hagel. Ele diz o seguinte: ele vê a liderança como a disciplina deliberadamente exercida a partir da influência dentro de um grupo. Ele ainda diz assim: para levá-los a alvos de benefício permanente que satisfaz as necessidades do grupo. Então, vou repetir aqui. O John Hagel vê liderança como a disciplina de deliberadamente exercer influência dentro de um grupo para levá-los ao alvo de benefício permanente que satisfaz as necessidades do grupo. Nós temos também um outro escritor, e esse também eu considero como um dos maiores escritores dentro do assunto de liderança, dentro da área de liderança, que é o John Maxwell. Tem vários livros escritos, não só em português, mas em outros idiomas. Por que não dizer, foi traduzido aqui para o português vários livros dele, e o comentarista diz o seguinte sobre John Maxwell. John Maxwell diz que há mais de 50 definições e descrições do termo liderança em seus fichários. Porém, se tivesse que usar uma única definição, mesmo nas dezenas de livros escritos, com certeza diria que liderança é influência. Então, nós podemos concordar dizendo o seguinte: em primeiro lugar, o John Hagel, ele vê a liderança como uma disciplina de influenciar dentro de um grupo, e é aquilo que nós temos como ideia a partir do momento que nós fazemos algumas
pesquisa, algumas leituras, nós observamos que realmente a liderança ela tem esse poder, né, de influenciar outros, né, também para se tornar líder. No segundo lugar, nós vamos ver um outro tema interessante sobre ainda a liderança cristã, que é as implicações na arte da liderança. Liderar não é uma atribuição simples ou fácil. Ao contrário, é uma tarefa que demanda tempo, uma boa dose de energia emocional, bem como humildade e comprometimento. Continua dizendo que, pois a igreja do Senhor é tanto uma organização com rotinas e demanda administrativas, como também um organismo vivo. Então nós vamos ter aí na área de liderança algumas implicações. Somente se tratando da igreja, não é fácil quando lideramos. Não é tão fácil assim. Essa tarefa, ela vai exigir de nós um controle emocional, vai exigir de nós paciência, tolerância, porque nós estamos lidando com grupos que nós chamamos de liderados. Então é interessante lembrar que um outro ponto importante que vai fazer parte do líder é a sua humildade. Por que humildade? Porque, na verdade, os liderados, eles estão diretamente ligados aí ao seu líder e observando o seu comportamento. E se ele não tiver essa característica de humildade, ele pode ter dificuldades na sua liderança, porque a humildade ela faz parte de um processo até mesmo de reconhecimento. Às vezes a gente está diante de uma liderança e essa liderança às vezes ela vem até cometer um erro. É natural, muitas vezes, aconteceu uma falha e não havendo esse reconhecimento da falha, é uma demonstração assim que aquele líder acha que é um super-homem, que não vai errar, que não vai cometer falhas. E na verdade é o contrário. Quando o líder ele comete erro e ele chega diante dos seus liderados e reconhece esse erro, ou seja, chegar e dizer para os seus liderados: olha, ontem eu anunciei de fato algo, ou eu pedi para que vocês fizessem algo, mas eu reconheci que a forma como eu solicitei não seria necessário. Então estou aqui para reconhecer esse erro diante de vocês aqui que eu cometi. E isso aí vai ser interessante, porque vai mostrar o comprometimento daquele líder. Como eu falei no início, nós não estamos falando de líder no sentido pastoral.
à frente de uma igreja, presidente de uma igreja, não. Aqui implica todos quantos exercem funções dentro de uma instituição religiosa, de uma igreja, seja no departamento de escola dominical, professor de escola dominical, ele é superintendente da escola dominical, ou de repente ele trabalha na liderança de discipulado, departamento de discipulado, porque a igreja ela é composta de vários departamentos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um departamento, Ministério de Mulheres, algumas igrejas chamam ciclo de oração, então tem ali a líder do ciclo de oração. Tem um Ministério de Jovens, então tem um líder de jovens, líder de adolescentes, líder de departamento infantil, líder da área musical, líder do departamento de instrumentos musicais. Ou seja, eu lembro de uma igreja que eu fiz parte que tinha líder dos diáconos. Então, a igreja em si ela tem esses departamentos e geralmente coloca ali um responsável, que nós chamamos de líder, de liderança, e que as características desse líder vai ser conhecida a partir do exercício, a partir do momento que ele estiver exercendo essa função. E automaticamente que esse líder ele vai ter que ter a ideia de que ele está lidando com a obra do Senhor, que é diferente de uma empresa, porque se tratando da igreja, nós estamos falando de um organismo espiritual, de um organismo vivo, que tem Deus na pessoa do seu Filho Jesus e do Espírito Santo, que nos orienta, mas que deixa-nos à vontade no sentido de trabalhar em forma de voluntariado no reino de Deus. Por que eu falo voluntariado? Porque quando trabalhamos nos departamentos da igreja, em algum momento, com raras exceções, a grande maioria trabalha de forma voluntária para o reino de Deus. Vamos aí para mais um tema. Nós temos ainda a liderança envolve outras pessoas. Mais uma característica aí da liderança cristã, a liderança envolve outras pessoas. Onde houver mais de uma pessoa, será necessário que alguém lidere, o que contribuirá na realização de um trabalho, tarefa ou até mesmo no exercício do convívio familiar. Então nós vamos ter aí outro ponto assim, muito importante, que trata necessariamente de algumas características aqui interessantes. Onde houver mais de uma pessoa, será necessário que alguém lidere. Isso acontece muito quando o grupo não tem um líder. É natural. Pode até que tenha, mas se esse líder não estiver em ação, vai caracterizar falta de liderança e logo alguém vai se levantar. Isso às vezes acontece muito quando nós estamos estudando. Eu vou lembrar muito bem, em algum momento no curso teológico, eu estava estudando teologia, que muitas vezes o professor falava assim, às vezes de uma determinada matéria, ele falou, nós vamos fazer um trabalho em grupo na sala de aula. Esse grupo fica à vontade aí para escolher um representante. E ali naquele momento, você tinha ali 3, 4 pessoas no grupo, e logo alguém levantou e falou, eu não quero apresentar nada, eu não quero
representar o grupo. O outro diz, eu não quero representar o grupo. Mas, no meu caso, e de outros colegas de sala, muitas vezes se apresentavam, dizendo, olha, eu vou representar o grupo. E é interessante lembrar que todo líder, ele tem uma facilidade muito grande nesse momento, porque quando chega a oportunidade dele fazer algo que vai exigir dele uma liderança de grupo, ele consegue representar, ele consegue desenvolver o que é lhe dado para fazer. Claro que no exercício do ofício se tem o aprendizado. E o aprendizado, ele é, muitas vezes, aprenda fazendo. Muitas vezes é assim, aprenda fazendo. Ou seja, na medida em que ele vai atuando, ele vai também aprendendo com seus próprios erros. Os ajustes são naturais. Os ajustes que são feitos é natural na vida de qualquer líder. E isso nós vamos observar nesse ponto. A liderança envolve outras pessoas. Onde houver mais de uma pessoa, será necessário que alguém lidere, o que contribuirá na realização de um trabalho, de tarefa ou até mesmo no exercício do convívio familiar. Aqui foi acrescentado pelo autor, convívio familiar, que é outro ponto interessante. Necessariamente, no convívio familiar, nós temos lá o chefe de família, que caracteriza como o pai, o sacerdote do lar e acompanhado da esposa, a mãe. Não agora, necessariamente, mas nós tivemos época que as famílias eram famílias grandes, ou seja, pais com 5, 6, 10, 15 filhos. Eu mesmo vim de uma família de 9 irmãos, 2 vieram a falecer, mas 7 estão vivos. E posso citar como exemplo que lá em casa, não por ser o mais velho, mas muitas vezes se tinha momentos onde aparecia aquele espírito de liderança. Posso dizer que hoje eu estou no Ministério Pastoral, eu tenho mais um irmão que está no Ministério Pastoral, por que não dizer mais um não, mas 2 irmãos, e os demais que não estão diretamente no ministério, mas que estão ligados a uma liderança e têm facilidade de lidar com essas lideranças devido a esse comportamento que nós já tínhamos já dentro de casa. Tivemos uma boa liderança, meus pais transmitiram isso com muita eficiência e nos preparou, posso dizer que potencializou aquilo que já estava dentro de nós, no sentido de liderança, potencializou no sentido de incentivar para que nós viéssemos a ter um aprendizado melhor no exercício. E logo, muito cedo, eu me lembro, ainda muito novo, ter assumido a mocidade, o departamento de mocidade. Na época, eu era o 4º vice-presidente da mocidade. Então, nós tínhamos o primeiro, o primeiro presidente, segundo presidente, terceiro presidente e o 4º. Eu era o 4º vice-presidente. E sempre eu tinha aquela ideia de,
tem 3 líderes, então eu posso sossegar. Não, pelo contrário. Chegou um momento em que eu tive que assumir. Mas para mim assumir, eu fui preparado, fui treinado. Eu agradeço muito aos meus superiores, que trabalhavam com um departamento de jovens, que foram pacientes para comigo. E no momento oportuno, de forma por etapa, foram me proporcionando a oportunidade de estar também à frente, liderando, exercendo a função. Uma coisa é ser líder no nome, outra coisa é ser líder na prática, praticando. Então, na prática, eu ainda precisava de ter a oportunidade. Essa oportunidade ela foi chegando aos poucos. E chegou um momento de, depois, assumir como primeiro líder, primeiro presidente de jovens, e aí eu já estava acostumado com a ideia, já não era mais, por mais que toda liderança ela exige um comprometimento que gera preocupações, mas não no sentido de não querer exercer a função, pelo contrário, eu me sentia e me sinto até hoje cada vez mais motivado dentro dessa área que amo tanto, que é a área de liderança. Então, na questão da família, a liderança ela é essencial no lar. E aí isso implica, geralmente, principalmente para aqueles que são obreiros. E a Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara sobre isso. Se eu não exercer bem a minha função como líder dentro da minha casa, da minha família, com certeza eu não terei êxito no exercício também da obra do Senhor, não só da obra do Senhor, mas também em questões seculares, né, na sociedade em si. Essas dificuldades eu vou ter em vários momentos. E aí, neste caso, é muito importante que nós tenhamos a oportunidade de exercer essa função com muita eficiência também dentro da nossa família. E depois nós vamos ter aí um outro ponto que chama a atenção. A liderança envolve uma distribuição de poder entre os líderes e os demais membros do grupo. Como que seria isso? A distribuição de poder dentro de uma instituição é, sem dúvida, sua ponte para o crescimento. O verdadeiro líder deve focar em sua missão e responsabilidade e, diante do cenário onde lidera, ter o discernimento de tudo que está em sua volta, respeitando os seus limites, abraçando os seus maiores desafios e buscando promover a unidade entre os seus liderados. Então está aí mais uma característica da liderança nesta distribuição. E aí vamos aqui por parte. A distribuição de poder dentro de uma instituição é sem dúvida sua ponte para o crescimento. E isso vai acontecer muito, né? Não só dentro da instituição religiosa, mas em empresa ou em qualquer uma outra área, porque esse líder ele vai ser dado a ele plenos poderes para exercer uma determinada função. E neste caso, vai trazer uma demonstração de que eu não consigo fazer nada sozinho. E na medida que eu não posso fazer nada sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir tarefas, eu vou distribuir poder, no sentido de liderar. E aí a gente pode citar como exemplo a própria igreja. Nós temos o pastor presidente da igreja.
somente na nossa Assembleia de Deus, nós temos esse comportamento, né? A sua grande maioria, o pastor presidente, ele tem lá o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, pois ele tem um corpo ministerial composto pela aquela escadinha, né? Diácono, presbítero, evangelista e pastor, mas principalmente quem fica muito próximo ali do pastor presidente é o ministério. Mas tanto presbítero, tanto diácono como presbítero, evangelista, eles não farão nada que não seja direcionado pelo pastor presidente, que é o líder da igreja. E depois do ministério vem os departamentos, como a gente sempre tem falado. E eu vou citar mais uma vez, os departamentos têm lá suas lideranças. Nenhum departamento, vou citar, por exemplo, o superintendente da escola dominical. O superintendente da escola dominical, ele como líder do departamento da EBD, ele não pode tomar nenhum partido, ele não pode tomar nenhuma decisão que não seja apoiada, que não seja aceita pelo dirigente da igreja, pastor da igreja ou da congregação, o seu dirigente, no caso da congregação. E aí é bom lembrar que a congregação acontece dessa forma, porque se o líder do departamento da EBD ele toma qualquer decisão, ele tem que ter a aprovação do dirigente da congregação e, dependendo da situação, o dirigente da congregação ele tem que ter a aprovação do pastor presidente da igreja. E aqui eu estou citando esses exemplos para mostrar de que o comportamento ele é essencial na distribuição. Porque a distribuição do poder dentro de uma instituição é, sem dúvida, sua ponte para o crescimento. O crescimento daquele líder vai ser conhecido a partir do momento que ele tem esse poder de executar aquela determinada tarefa que foi passada para ele. Logo, se esse indivíduo ele não obedecer o seu superior, ou seja, tomar decisões precipitadas, vai ter uma cobrança muito grande. Por certo, esse ali vai ser chamado a atenção. Por que foi tomar tal decisão? Porque decidir aqui não. A decisão ela tem que ser sempre acompanhada de um apoio geral. E aí, neste caso, é interessante lembrar de que o crescimento ele vai ser um fator importante no resultado que aquele líder vai obter. E aí entra a questão, característica como subordinação, humildade, comprometimento, responsabilidade e também outro ponto interessante que é o reconhecimento de que aquilo que foi dado como tarefa para ele fazer, ele tem que prestar conta. Então é interessante lembrar que o comentarista ele continua dizendo o seguinte aqui, ó, o verdadeiro líder deve focar em sua missão e responsabilidade. Quer dizer, se por um lado esse líder ele tem que ter um comprometimento para que venha crescer, para que haja crescimento, e esse crescimento, não posso esquecer que esse crescimento ele não é somente para o líder, esse crescimento também é para os liderados, porque quando há
quando há um crescimento na vida do líder, dá a entender que os liderados também está havendo um comprometimento, está havendo também um crescimento importantíssimo. E aí vem essa segunda característica: o verdadeiro líder deve focar em sua missão e responsabilidade. O que é focar em sua missão? É que esse líder ele não pode estar preocupado com o que o outro está fazendo, no sentido de acompanhar o que os outros líderes estão fazendo. Não, ele tem que focar na sua tarefa. E aí você está como exemplo departamento de evangelismo. O líder está ali no departamento de evangelismo. Mas tem um departamento de missões também. Aí o departamento de evangelismo ele está ligado à Secretaria de Missões. Mas se ele foi colocado ali para líder de evangelismo, então a missão dele ali é fazer um planejamento de evangelização no bairro, passar esse planejamento para a prática, e na prática ele vai ter lá os seus voluntariados, os seus liderados que estarão ali trabalhando com ele, mas que ele não deva ficar preocupado com o que o líder, a Secretaria de Missões junto à sua liderança está fazendo em prol de missões transculturais, que são missões fora do nosso território brasileiro, né? Quer dizer que além das fronteiras, ele não deve estar preocupado com o missionário que está atuando em outro estado. Se for missões culturais, que vai além da fronteira aqui do nosso estado do Espírito Santo, como que está a liderança do departamento de missões em outros estados? Como que está lá, o que está sendo feito? Então, não, ele tem que focar no departamento que está em suas mãos, da responsabilidade que está em suas mãos.